Boa noite, povo de Deus, tudo bem? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 5, a partir do verso 6. Diz o texto: quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Quero que você preste atenção nisso. Deixaram tudo e o seguiram. A palavra de Deus nos ensina que antes de Jesus começar um ministério público, ele chama alguns discípulos, e dentre esses discípulos podemos citar alguns que são os mais famosos, que são Pedro, Tiago e João. E é nesse relato que Pedro, Tiago e João são chamados pelo Senhor. E é impressionante a maneira como Deus chama esses discípulos. E se nós tivéssemos que aprender algumas lições com esse texto, a primeira delas seria que é Jesus quem nos chama. Não somos nós quem nos apresentamos a Ele. Por causa da nossa condição pecadora, nós não conseguiríamos se achegar a Deus por nós mesmos, pelas nossas próprias certezas, pelos nossos próprios méritos. Nós nunca conseguiríamos nos achegar a Deus. Pelo contrário, o nosso pecado, aquilo que está dentro de nós, a nossa natureza caída, fazia com que nós fôssemos pelo lado oposto. Se Deus estava em um lugar, nós estávamos correndo para o lado oposto de onde Ele estava, porque é isso que o pecado faz conosco. Mas é bem verdade que Jesus escolheu esses discípulos e Ele chama os discípulos pelo nome. Eu não sei quem você é, não sei o que você está vivendo, mas eu sei que o nosso Jesus nos chama pelo nome. Aquele que rege o universo também é capaz de balançar o berço do bebê. Ele chama as estrelas pelo nome, mas Ele também te conhece pelo nome. Esse é o poder de Jesus. Jesus começa então a sua busca por Pedro, e é bem verdade que sabemos a promessa que Jesus faz para ele, que ele seria um pescador de homens. Mas antes de Pedro ser pescador, ele se tornou a própria pesca. Jesus era o pescador. Jesus estava comprando aqueles discípulos sem que eles soubessem. É verdade que eles estavam num lugar e eles eram pescadores, essa era a profissão deles. E isso fala muito a respeito da maneira como eles ganhavam a vida. Eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles tinham pleno domínio daquilo que eles estavam fazendo. Contudo, eles não tinham pescado nenhum peixe. E a Bíblia faz questão de dizer que eles passaram uma noite inteira sem pescar nada. Só que o que é interessante é que eles não pegaram nenhum peixe, e eles sabiam como fazer isso. E aí chega um estranho do nada, depois deles terem lutado a noite toda, depois deles terem colocado todas as suas forças naquilo que eles sabiam fazer, chega um rapaz estranho para pregar, e ele está ensinando algumas pessoas, e ele pede que entre no barco de Simão. Ele entra no barco de Simão a fim de pregar, e depois de ter pregado, depois de ter ensinado, ele diz: lance a rede do outro lado. Olha que forte isso. Jesus, que era humano, um carpinteiro, está ensinando a um pescador como pescar da maneira correta. E isso é muito forte, porque quando acabam os nossos esforços, quando acaba a nossa maneira de fazer, quando acaba a nossa meritocracia, é aí onde Jesus tem o poder de entrar e mudar as nossas vidas. É só quando nós nos encontramos no limite daquilo que a gente faz, que Ele tem a habilidade para entrar e para resolver, não só o nosso problema, mas toda a nossa vida. Pedro estava lá nesse momento, e era o pior dia da vida dele. Talvez para você tenha sido o pior dia, talvez para você tenha sido a pior semana. Eu preciso te dizer que é justamente
nesse pior dia, nessa pior semana que Jesus quer te encontrar, é justamente quando acabam os nossos recursos para encontrar a Deus através da nossa religiosidade, através dos nossos méritos, através das nossas obras, que a graça do Senhor pode se aperfeiçoar em nós, porque na verdade o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas não para por aí, porque o milagre que Deus faz nas nossas vidas é apenas uma desculpa para nos encontrar. Tem muita gente que para no milagre, tem muita gente que para naquilo que Deus vai fazer na vida dela. E é bem verdade que Deus pode resolver sua vida, pode resolver seus problemas, pode te dar um casamento novo, pode te dar filhos bem-sucedidos, pode te dar uma vida próspera, mas não para aí, porque o milagre é só uma desculpa que Deus tem para te atrair. A manifestação sobrenatural é só uma desculpa que Deus tem para te trazer para perto, porque mais importante do que o milagre é o relacionamento, mais importante do que os poderes e as manifestações que Deus executa nas nossas vidas é o relacionamento, é trazer a gente para perto, para estarmos finalmente com Ele. Isso é importante porque Pedro, ele acha que o problema dele é peixe, mas o problema dele não é peixe. E ele começa a perceber que o problema dele não era a falta de recurso, não era a falta de peixe, mas era a falta de Jesus. E aí quando você se aproxima de Jesus, você pode se aproximar de Jesus por faltas de algumas coisas. Todo mundo vem para o caminho do Senhor com interesse em alguma coisa, mas quando você vem para Jesus, você descobre que a sua falta não era dinheiro, a sua falta não era um casamento estável, a sua falta era Jesus, e só Ele tem poder para preencher esse vazio, só Ele tem poder para transformar isso, porque o que faltava era Ele mesmo. E aí, ao invés de só fazer um milagre, Ele chama os discípulos e Ele diz: segue-me. E o mais interessante é que os discípulos abandonam tudo para seguir Jesus. Você percebe que Jesus fez um milagre, fez uma grande pesca, mas eles não ficaram naquilo, eles abandonaram o barco, eles abandonaram os peixes, porque na verdade o que lhes faltava era Jesus. Você pode abandonar tudo, você pode deixar tudo e pode te faltar tudo, menos Jesus. E o que é mais interessante é que quando Pedro tem a revelação de quem Jesus é, ele só diz uma coisa: Senhor, te afaste de mim, porque eu sou um homem pecador. E essa é a realidade de todos aqueles que têm um encontro com Jesus. Não tem como ter um encontro com Jesus e não entender a sua natureza pecaminosa, porque a luz que brilha nele resplandece nas nossas trevas. Então alguma coisa precisa ser revelada em nós, e a maior revelação que há no encontro de Deus com o homem é que esse homem é um pecador e que Deus é totalmente santo, e que a verdade é que nós deveríamos ser sim afastados dele, mas por causa da sua graça, por causa do seu amor, ele decide se aproximar de nós, mesmo nós ainda pecadores. Esse é o poder do Evangelho, esse é o poder de Jesus. A verdade é que Simão estava falando uma coisa que é verdadeira. Eles estavam falando: afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Mas foi justamente para esses que Jesus veio. Se você é um pecador assim como eu, se você é alguém que precisa de Jesus e que entende que aquilo que Jesus pode fazer na sua vida é infinitamente inferior do que quem Ele é, você precisa se reconhecer como um pecador, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa confessar Jesus como seu Salvador e abandonar tudo para segui-lo. É isso. Que Deus te abençoe, que você consiga seguir Jesus de uma vez por todas. Abandone tudo que te afasta dele, abandone a sua vida, porque aquele que perde a sua vida vai achar, e aquele que corre atrás da sua vida vai perder. Então entrega a sua vida para Jesus.